Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso documentário sobre o Ethereum, a segunda maior criptomoeda do mundo, atrás apenas do Bitcoin. No vídeo anterior nós falamos sobre o que é o Ethereum, o que ele faz, como funciona e a história da sua criação e do seu criador. Ainda cobrimos outros pontos como o ataque de 2016 à rede Ethereum e o hard fork que reverteu esse ataque. Se você ainda não assistiu a parte 1, nós vamos deixar um link na descrição, se você quiser acompanhar de perto essa história desde o início. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a criptomoeda que serve de combustível para a rede Ethereum, o Ether. Vou falar sobre como você pode fazer para comprar Ether e contar para vocês a história do que muitos chamam de o lado sombrio do Ethereum. Será que o Ethereum realmente é a resposta para a descentralização verdadeira da internet? Será que devemos confiar em tudo o que ele declara ser? Vamos responder essas perguntas e muito mais no vídeo de hoje. Para que tudo funcione de acordo, o Ethereum precisa do seu combustível, a criptomoeda nativa da plataforma, o Ether. Muitas vezes o nome Ethereum é usado para se referir tanto à plataforma como à moeda, mas é importante saber que existe uma diferença entre essas duas coisas, principalmente se você está procurando investir em criptomoedas. O Ether foi criado para cobrir os custos do Ethereum. Ele é usado para incentivar a rede e apoiar o desenvolvimento de aplicativos e programas na plataforma Ethereum, mas como qualquer outra moeda digital, ele também pode ser usado para pagar por bens e serviços, além de taxas de transações e serviços computacionais, como o Bitcoin também faz, por exemplo. Assim como o Bitcoin, o Ether também surge a partir da mineração, ou seja, da validação de transações na plataforma Ethereum. Os usuários que fazem essas validações são chamados de mineradores, e quando verificam um grupo ou um bloco de transações com sucesso, recebem uma recompensa em novas moedas Ether. Atualmente essa recompensa é de 3 Ethers por bloco, e um bloco é minerado na rede Ethereum a cada 13 segundos. O Ether também é utilizado para pagar pelos serviços dos mineradores, na manutenção da rede e garantia da sua segurança. Para abrir um smart contract na plataforma Ethereum, o autor do contrato precisa pagar pelo serviço em moedas Ether. Esse serviço costumava ser tão caro que o Ethereum recebeu um upgrade no dia 5 de agosto desse ano, chamado de London Hard Fork, que propôs, entre outras coisas, a mudança na dinâmica de inclusão das transações em Ether nos blocos e, consequentemente, reduzir os preços dessas transações. Entre os 5 itens desse upgrade, chamados de AIP, uma sigla em inglês para propostas de melhoria do Ethereum. Esta é uma proposta para mudança no pagamento de taxas de transações aos mineradores. Em maio desse ano, por exemplo, era preciso pagar até $69 aos mineradores para enviar uma moeda Ethereum para alguém, em uma taxa chamada Gas Fee, ou taxa de combustível, um valor ridicularmente alto que quase acabava com as vantagens de se usar o Ethereum. A razão para esse custo alto é porque toda vez que algo relevante acontecia na rede Ethereum, todos queriam comprar e vender essas moedas, e isso criava um volume muito grande de transações para os mineradores incluírem nos blocos, que tem um tamanho limitado, e essa inclusão acontecia de uma forma parecida com um leilão. Quem pagasse mais entrava no bloco. Se você não entendeu muito bem, vamos pensar dessa forma. Imagine que você está esperando em um ponto de ônibus, que seria a plataforma Ethereum, e os ônibus passam a cada 10 ou 15 segundos, que é de quanto em quanto tempo são criados os blocos no Ethereum. A cada 15 segundos você vê um ônibus chegando, mas toda vez que o ônibus para no ponto, ele já está lotado, e você só consegue entrar se subornar o motorista, que é o minerador. Com um upgrade, os passageiros não precisam mais competir para ver quem dá o suborno mais alto e quem consegue um lugar no ônibus. A partir de agora, as gas fees são compradas com antecedência, a preços pré-determinados, baseado em um cálculo feito pelo algoritmo. Além disso, agora toda vez que pagamos uma taxa para incluir a transação no bloco, o valor dessas passagens é queimado e deixa de existir, o que além de ajudar a manter o valor da moeda, ainda faz das taxas muito menores e mais previsíveis. Outro item interessante desse upgrade é a mudança no tamanho dos blocos, ou no tamanho dos ônibus, segundo a nossa analogia, que permite que mais transações sejam incluídas e as taxas fiquem ainda menores.
Uma diferença entre o Ether e o Bitcoin é que o Bitcoin está limitado a um estoque permanente de 21 milhões de moedas. Já o Ether não possui um limite, mas trabalha com uma espécie de meta anual de moedas, que define quantas novas moedas podem ser criadas a cada ano. Vale lembrar que esses dois modelos de emissão são experimentos, e ainda temos muito a descobrir sobre como funcionam e qual deles é de fato o melhor. Quando foi lançado em 2014, na oferta inicial do Ethereum, um Ether custava por volta de 40 centavos de dólar. Atualmente, um Ether pode chegar a mais de 3.500 dólares, ou seja, mais de 18.500 reais. Depois de ouvir um número assim, você com certeza está se perguntando: como que eu entro nessa? Existem várias maneiras de conseguir moedas Ether. Você pode comprar o Ether utilizando uma moeda tradicional fiduciária, sobre o símbolo ETH. Pode até trocar por Bitcoins, se você tiver alguns. Pode receber uma transferência de outra pessoa ou entidade, ou até comprar um contrato de mineração para ganhar suas recompensas em Ether. Mas para isso, você vai precisar de uma carteira Ethereum, que pode ser baixada e instalada em um computador ou no seu smartphone. Cada carteira armazena uma chave pública e uma chave secreta, que são utilizadas respectivamente como endereço e assinatura das transações feitas a partir daquela carteira. Quando você procura investir em alguma coisa, é importante conhecer toda a história por trás desse investimento. É por isso que não podíamos deixar de trazer para o vídeo o que muitos chamam de um lado sombrio do Ethereum. Antes do primeiro bloco do Ethereum ser minerado, aconteceu o Pre-Mine. Pre-Mine ou Pre-Mining é a criação de uma quantidade de moedas na blockchain antes de uma criptomoeda ser lançada para o público. Esse processo é associado à oferta inicial de moedas, conhecida como ICO, como uma forma de recompensar os criadores e os primeiros investidores de um projeto de criptomoeda. Resumindo, Pre-Mine é basicamente quando um grupo de dentro do desenvolvimento de uma criptomoeda começa o processo de mineração antes do lançamento oficial da blockchain. O Pre-Mine do Ethereum foi feito a partir de Bitcoins, ou seja, você poderia comprar moedas Ether trocando elas por Bitcoin durante o processo de vendas. Essas moedas não eram recebidas imediatamente. O comprador recebia uma carteira Ethereum e uma senha que garantiria o acesso às moedas uma vez que a plataforma fosse lançada oficialmente. Essa medida foi adotada como uma forma de diminuir a natureza especulativa da venda. O Pre-Mine é muito criticado dentro da comunidade das criptomoedas, porque muitos consideram que ele fere o princípio da descentralização, concentrando a moeda na mão dos desenvolvedores e dando a eles o poder sobre o preço da moeda e sobre as decisões tomadas a respeito dela. Antes do Ethereum, quase todas as criptomoedas que tentaram adotar o Pre-Mine foram rotuladas como uma fraude. O Ethereum não mudou essa visão, mas com certeza ajudou a tornar legítima a adoção desse procedimento. O próprio Vitalik declarou no Twitter: pessoalmente, eu estou muito orgulhoso de ter ajudado a criar o precedente para legitimar pequenos pré-mines. Não é uma ideia agradável que apenas pessoas operando caixas e utilizando quantidades imensas de energia elétrica sejam as únicas a ganhar com a receita da senhoragem das criptomoedas. Acredita-se que o Pre-Mine do Ethereum foi responsável por apenas 11% das moedas em existência hoje, mas na verdade, uma porcentagem muito maior de moedas saiu desse procedimento. Em números, o Pre-Mine do Ethereum consistiu em cerca de 12 milhões de moedas para os desenvolvedores e primeiros investidores, e cerca de 60 milhões de moedas para os primeiros compradores, que foram vendidas na oferta inicial da moeda. Ou seja, um total de 72 milhões de moedas foram criadas antes do primeiro bloco do Ethereum ser minerado. É difícil saber o número exato de pessoas que compraram moedas Ether durante o Pre-Mine. A blockchain mostra mais de 6.600 transações, mas o número de compradores reais provavelmente é muito menor que isso, já que muitos compradores utilizaram várias carteiras para poder comprar um número maior de moedas. Dentre essas 72 milhões de moedas,
uma parcela de 9,9% da quantidade total de moedas criadas iria para os cofundadores e outros investidores iniciais, e outra parcela de 9,9% iria para a Ethereum Foundation, ou seja, cerca de 5,9 milhões de moedas Ether foram para 83 contribuidores iniciais e 5,9 milhões foram para a Ethereum Foundation. Vitalik ficou com a maior parte das moedas, separadas para os fundadores, cerca de 553 mil Ethers. Esse número fica ainda mais impressionante se você considerar que atualmente existem 115 milhões de moedas Ether, ou seja, o pré-mine criou cerca de 62% ou mais da quantidade atual de moedas existente. Isso aconteceu porque, apesar dos preços da moeda ser fixo, a quantidade de moedas que estavam à venda não era fixa ou limitada. O único limite era que uma única pessoa não poderia ser dona de mais de 12,5% do número total de moedas. Mas muitos compradores burlaram essa regra, comprando moedas a partir de diversas carteiras. As coisas ainda ficam mais estranhas se a gente levar em conta que o Ethereum está para largar o método Proof of Work utilizado pelo Bitcoin para adotar o Proof of Stake, uma decisão que pode aumentar exponencialmente a fortuna dessas pessoas que receberam as primeiras moedas Ethereum. E se a gente analisar bem, vamos perceber que essa decisão foi tomada justamente por essas pessoas. Essa situação se aplica bem no conceito de efeito Cantillon, onde as pessoas que estão mais perto da fonte do dinheiro recebem benefícios desproporcionais aos das pessoas que estão, entre aspas, na base da pirâmide. Temos aqui um gráfico mostrando o fluxo de bitcoins na pré-venda do Ethereum. Como eu disse antes, aproximadamente 60 milhões de moedas foram distribuídas para os primeiros investidores. Esse processo deveria ser relativamente livre e aberto, mas uma coisa estranha de se reparar, que a curva do gráfico é perfeita demais. É tão perfeita, inclusive, que parece muito mais com uma curva gerada por uma função matemática, o que faz muito a gente se perguntar, será que existe algum tipo de manipulação por trás disso? Aqui você pode ver uma curva normal de ICO, oferta inicial de moedas, e dá para notar que a curva parece muito mais natural e muito mais aleatória que no gráfico do Ethereum. Outra coisa incomum nesse gráfico é que as curvas de ICO geralmente têm um pico no início, quando as pessoas correm para comprar, e depois começa a cair naturalmente. Isso tudo é muito estranho, porque nessa época o Ethereum ainda era um projeto muito pequeno. Então, nós podemos concluir, a partir desses dados, que é muito provável que esse processo não tenha sido livre, nem aleatório, e sim manipulado pelos investidores, usando diferentes carteiras para aumentar cada vez mais o preço do Ethereum e, consequentemente, a quantidade de dinheiro que eles ganharam com o pré-mine. Isso tudo antes do primeiro bloco ser minerado. Algumas pessoas dentro da comunidade das criptomoedas apontaram a hipocrisia entre esses dados, e um tweet de 2018, onde Vitalik diz: a ideia de que um indivíduo pode ter um direito imutável a uma porcentagem fixa de todo o estoque de dinheiro do mundo parece muito oligárquico. Obviamente, ele estava se referindo ao Bitcoin, que tem um estoque máximo fixo de moedas. Mas se você parar para pensar, o pré-mine feito antes do lançamento do Ethereum é muito mais oligárquico que o sistema de moedas limitadas do Bitcoin. Outro problema frequentemente apontado no Ethereum é que talvez ele não seja tão descentralizado quanto dizem por aí. A maior parte do sistema funciona a partir do Infura, que é uma empresa privada. Quando o Infura sai do ar, ninguém pode movimentar suas moedas Ether, até que o sistema seja restabelecido. Outro argumento contra a descentralização do Ethereum é que quando Vitalik anunciou a transição de Proof of Work para Proof of Stake, a maioria dos mineradores de Ethereum não concordaram com a decisão, e mesmo assim ela não foi revogada, mesmo se tratando da maioria. Ou seja, Vitalik age como autoridade central do Ethereum, contradizendo uma das suas maiores críticas ao sistema financeiro tradicional e à internet como um todo.
Vitalik ordenou uma espécie de um mecanismo para rebobinar uma fita ou um filme da blockchain, revertendo o ataque e bifurcando a rede Ethereum. Isso não só prova que a blockchain não é necessariamente imutável, como também mostra que se Vitalik quiser reverter a blockchain, ele pode. Se você tem alguém no comando que pode tomar esse tipo de decisão sozinho, então você tem uma autoridade central. Basicamente é Vitalik quem manda no Ethereum, e muita gente acha que ele manda para ganhar dinheiro. Outro fator que fortalece esse argumento é o fato de que Vitalik já vendeu cerca de 25% das suas moedas Ethereum, que ele criou para ele mesmo do nada, acumulando uma fortuna significativa. Ao contrário do criador do Bitcoin, por exemplo, que nunca vendeu nenhuma das suas 1 milhão de moedas, que não foram conseguidas com o pré-mine, e sim minerando o primeiro bloco da história do Bitcoin, quando Satoshi ainda era o único minerador da rede. Aliás, comparando Vitalik e Satoshi, dá para ter uma ideia do que as pessoas estão falando quando dizem que o Ethereum não é, de fato, descentralizado. Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin e depois de um tempo simplesmente desapareceu. Até hoje não se sabe quem ele é, nem se ainda está vivo. Mesmo assim, se ele voltasse hoje, nada mudaria no projeto do Bitcoin, que já tem uma vida própria, totalmente desconectada do seu criador. O mesmo não acontece com o Ethereum. Se por alguma razão Vitalik desaparecesse, o Ethereum sentiria o impacto da sua ausência de diversas maneiras, inclusive no preço. Outro ponto fraco do Ethereum, apontado por muitos, é a falta de neutralidade nas tomadas de decisões sobre a rede e a moeda. O Ethereum tem um histórico de fazer hard forks e atualizações para reverter transações e ajudar algumas pessoas, mas se recusa a fazer o mesmo por outras. Como já mencionamos, em 2016, após o ataque a The DAO, Vitalik e os desenvolvedores optaram pelo hard fork para reverter a transação, o que já é inusitado em uma rede descentralizada. Mas no ano seguinte, um problema parecido aconteceu. Um bug congelou uma série de carteiras multi-sign, que são carteiras com mais de uma assinatura, e mais de 500 mil moedas Ethereum ficaram congeladas. Ninguém sabe bem como isso aconteceu, se foi de fato um ataque ou só um erro no código, mas esse evento gerou muito debate dentro da comunidade do Ethereum, e muitos usuários começaram a sugerir outro hard fork para reverter essa perda. Por alguma razão, Vitalik não concordou. Alguns apontam que a principal razão para Vitalik não reverter esse bug é porque o principal afetado pelo congelamento dessas moedas foi um projeto rival, chamado Polkadot, que utilizava moedas Ether. Algumas pessoas argumentam que esse poder central de decisão vem da distribuição de moedas do pré-mine, e que esse procedimento recriou o sistema financeiro tradicional, que é corrupto e centralizado, e beneficia muito mais quem está no comando do que os usuários em geral, já que a maior parte das decisões a respeito do Ethereum são tomadas pensando no benefício dos desenvolvedores e dos primeiros investidores, como o hard fork em 2016 e a transição para Proof of Stake, que vai gerar muito mais lucro para essas pessoas. Em suma, o lado sombrio do Ethereum, o pecado original da sua criação, é que o Ethereum foi criado para gerar lucro para os seus criadores. Há quem não se importe com esse fato e continue considerando o Ethereum um ótimo investimento. E essas pessoas não estão erradas. Ethereum is going to make it a sticky cryptocurrency and a store of value and something that people will transact with. So I do like Ethereum. Probability of Ethereum going up dramatically in price because of that alone is very high. The greatest trade in the world. And I think the opportunity in ETH is better than the opportunity in Bitcoin in March 2020. Mas também há quem pense que essa concentração de dinheiro nas mãos de poucos e, consequentemente, a autoridade dada a esses poucos sobre o Ethereum recria o nosso sistema financeiro tradicional e corrompe o que deveria ser o principal objetivo do Ethereum, a verdadeira descentralização.
Espero que esse vídeo tenha servido para tirar de uma vez por todas as dúvidas a respeito do Ethereum e do Ether, e todas as questões que rodeiam essa tecnologia inovadora e revolucionária. Se você tiver mais alguma dúvida sobre o Ethereum, deixe nos comentários, e quem sabe você vai ter a resposta em um próximo vídeo. Antes de encerrar, eu gostaria de mencionar algumas informações interessantes a respeito do Ethereum, e que recentemente foram divulgadas. A primeira informação interessante é que recentemente uma atualização do Ethereum queimou cerca de 300 mil unidades de moeda digital Ether, um valor equivalente a mais de $1 bilhão, como medida para evitar a perda de valor da moeda. É bom saber que eles estão se precavendo e garantindo que o Ethereum continue por cima e o Ether continue sendo uma moeda segura e valorizada. Mais um tópico interessante é que o upgrade que nós mencionamos, o London Hard Fork, veio preparar o Ethereum para mais um upgrade, previsto para 2022, chamado The Merge, que vai transformar o Ethereum 1.0 em Ethereum 2.0 e mudar o modo de operação do Ethereum de Proof of Work para Proof of Stake, além de cortar a recompensa da mineração dos blocos pela metade, reduzindo a taxa de criação de moedas em 50%. Isso não só vai reduzir quase 90% das taxas da Ethereum, como pode transformar o Ethereum de uma moeda inflacionária para uma moeda deflacionária e diminuir em até 99% o seu consumo de energia, fazendo o Ethereum a criptomoeda mais ecologicamente correta do mundo. Isso com certeza vai chamar a atenção de gigantes da tecnologia, como o Elon Musk, por exemplo. Isso tudo deve ter um grande impacto no preço da moeda em 2022, e alguns especialistas dizem que o preço do Ethereum pode vir a quase dobrar no ano que vem. E por último, recentemente, o criador do Ethereum, Vitalik Buterin, foi listado pela renomada revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, na edição de 15 de setembro de 2021, o que fez o preço do Ether ter uma grande alta. Vitalik ainda escolheu o cofundador do Reddit para escrever o seu texto de publicação para a revista. Esse tipo de reconhecimento é suficiente para garantir que o Ethereum veio para ficar, e nós vamos estar de olho nos próximos passos. Fans of Ether, or Ethereans, if you will, in the slang. So, look, I think Ether has tremendous capabilities. Get into the crypto game, my suggestion is own some Bitcoin, digital gold, and own some Ether, digital oil. Because big news of the week is that Ethereum has been reaching new record highs. Market cap or value of the Ethereum network is now bigger than that of major companies like Procter & Gamble, Bank of America, and PayPal, just to name a few. So when I think about Ethereum, I think it's evolving. There are all these things it wants to be.